Em Lucas 14, 16, Jesus conta uma parábola que um homem resolveu fazer uma festa e mandou chamar os convidados. Mas os convidados começaram a recusar, a excusar-se, né, como é a palavra que diz lá. Um tinha comprado uma junta de boi, o outro tinha casado, e o outro tinha comprado uma terra, não podia ir. Então, o pai de família manda chamar os empregados, chamar todas as pessoas, ir pelas ruas, pelos valados e forçar a entrar na festa para encher a festa e nenhum daqueles convidados seria chamado. E eu acho interessante esse forçar a entrar, porque Jesus ele veio para os judeus. Vamos entender lá em João 1, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam foi dado o poder de nascer de Deus. Né? Então isso aí está em João 1,11. Ou seja, Jesus, quando ele veio para os judeus, mas nós temos hoje 15 milhões de judeus, somente 3% deles creem em Jesus, são cristãos, dá em torno de 450 mil pessoas, quer dizer, muito pouco. E nós, que não somos judeus, somos gentios, fomos enxertados, né, na videira verdadeira que é Jesus, como o apóstolo bem explicou. Então, o que acontece? Existe predestinação? Existe. A Bíblia fala que existe predestinação. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo deixa bem claro que lá no livro de Malaquias 1:3, Deus falou que amou Jacó e odiou Esaú. Então Paulo explica o que está acontecendo. Deus fez uma promessa a Abraão, né, o filho da promessa, Isaac. Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, Jesus veio dessa família, ele é o verdadeiro herdeiro que veio da tribo de Judá. Isaac casou com Rebeca, Rebeca engravidou de gêmeos. O que nasceu primeiro que ia receber a bênção era Esaú. Mas aí Rebeca fez com que Jacó enganasse Esaú e o pai desse a bênção para Jacó. Mas isso tudo era predestinação de Deus, porque Deus já tinha escolhido Jacó e não Esaú. Naturalmente, dos dois gêmeos, o que nasceu primeiro iria receber a bênção do pai. Mas ele foi profano, né? Como Paulo explica, porque ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha, um prato de mingau. Ele não deu valor à bênção de Deus. Depois se arrependeu, mas já era tarde, né? A Bíblia fala de predestinação. O que está escrito não pode ser anulado. Jesus, nem um jota, nem um tio cai da lei sem que tudo se cumpra. Tudo que está escrito vai se cumprir, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E toda profecia se cumpre. Né? Em Efésios 1, no versículo 3, fala da predestinação, no versículo 11 fala predestinação. Em Romanos 8, no 29, fala da predestinação. Por exemplo, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, predestinou para ser conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós que cremos em Jesus, fomos predestinados. O próprio Jesus falou em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus diz que é Deus que traz as pessoas para Ele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, a predestinação está escrito. Porém, então os que não são predestinados não serão salvos? Aí que está. Lá em João 1, está dizendo no versículo 11 que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então, peraí, foram da vontade de Deus? Sim, foram da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem a presciência. Deus conhece tudo antes de acontecer. Eu fiz um estudo uma época, eu ainda lembro um pouco, o Isaías, o profeta Isaías, em Isaías 49. Em 49:15 é uma passagem muito famosa que mesmo que uma mãe que amamente esqueceu o filho, Deus não esquece. Ou seja, Deus nos ama mais que nossas próprias mães. Né?
o amor de mãe, mas o de Deus é muito maior. Mas lá em Isaías 49:1, Isaías fala, olha, ouve ilhas, ó povos de longe, Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Deus escolheu o profeta quando ele estava no ventre da mãe. Com Jeremias foi a mesma coisa, Jeremias 1:5, Deus chama Jeremias, Jeremias fala, eu sou criança ainda, Deus fala, não diga eu sou criança, eu te escolhi ainda no ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo, a mesma coisa, o rei Davi antes, o rei Davi era profeta. O rei Davi, no Salmo 22, ele profetizou da morte de Jesus, que iria ser pregado os pés, as mãos, que iam dividir suas vestes, né, no Salmo 22. O rei Davi escreveu sobre a crucificação de Jesus. O rei Davi, lá no Salmo 139:16, ele diz que quando ele era uma criatura informe no ventre da mãe dele, Deus já tinha escrito toda a vida dele. Isso é predestinação também. O apóstolo Paulo também, que era fariseu, discípulo de Gamaliel, perseguia Jesus. Quando apedrejaram Estevão, ele era menino, ainda ajudou a segurar as roupas. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, mandava prender, alguns foram mortos. Mas ele revela em Gálatas 1:15 que quando aprove a Deus que desde o ventre da mãe dele já tinham escolhido, Deus chamou ele na hora certa. Você vê, chamou ele depois, né? Então a predestinação existe, ela é bíblica. O apóstolo Paulo deixa isso muito enfatizado em Romanos 9, porque ele fala que Deus escolheu Jacó, ele amou Jacó e odiou Esaú, para que a presciência, a predestinação, aliás, ficasse, a eleição de Deus ficasse clara. Mas a gente tem que entender que não serão salvos só os predestinados, os eleitos, como Paulo muito bem fala na Bíblia, os eleitos, né? Porque em João 1, no versículo 11, Jesus deixa bem claro, né? O João que escreveu, veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, né? Então a gente tem que entender isso. Existe a presciência sim, mas a salvação, Jesus está à porta e bate. Ele fala em Apocalipse. Se a gente abrir, ele entra e vai cear com a gente, né? Jesus revela em João 6,47 uma revelação maravilhosa. Ele fala, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? E claro que crer em Jesus, como ele falou, só crê aqueles que Deus enviar. Mas então é isso, Deus tem o controle de tudo, ele sabe tudo, ele tem a presciência, como Pedro bem falou da presciência, né? Mas existe sim a eleição, existe sim a predestinação. Mas todos que aceitam Jesus, todos que buscam Jesus são aceitos por ele.